Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Júlio e do pessoal da RH para estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estão aqui. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o produto Landing Pro, que é um dos produtos aqui da ConstruSite. Eu vou falar um pouco, né, como criar a página, quais são os recursos que ela tem. Eu vou dar uma visão geral, ok? Então, vamos lá. Quem sou eu? Eu sou técnica em informática e graduando em administração pelo Cefet-MG. Eu sou desenvolvedora web aqui na ConstruSite Brasil desde março de 2022 e faço parte do Squad Amarelo, que um dos produtos que ele é responsável é a Landing Pro, que é o tema de hoje. E é isso em relação a mim. Então, vamos lá. Quais são os conteúdos que eu vou abordar aqui hoje? Eu pensei em dividir essa apresentação em 4 partes principais. A primeira é falar sobre as landing pages. O que é o conceito de landing page, que vem lá do marketing? É uma parte mais conceitual, para explicar o que é, para ter claro o que é o conceito, para saber o que ela pode proporcionar para o negócio. Então, tendo claro qual que é o conceito, eu vou falar sobre o produto da landing page, o que ele visa ofertar, quais são os benefícios, os recursos, o que dá para fazer, qual que é a proposta por trás dele. Aí, posteriormente, eu vou falar das tecnologias que fazem o produto tomar forma. Eu vou falar de forma bem básica, não pretendo entrar em termos técnicos, explicar de forma técnica, é mais para pessoas leigas, para que possa ter uma geral de quais são as tecnologias utilizadas, como que funciona, de forma bem básica. E depois eu vou fazer um passo a passo, que é meio que vou mexer na landing page ao vivo e explicando a plataforma enquanto eu estou manipulando uma landing page, enquanto eu estou no site, para vocês verem como que funciona na prática. Então, esses são os conteúdos. Então, vamos lá, vamos começar. O que são landing pages? Landing pages é uma ferramenta de marketing e elas são páginas web que elas têm um propósito definido, que é a captura de leads, transformar visitantes em leads. E aí, o que são visitantes? Visitantes são todas as pessoas que estão entrando na sua página, todo mundo que está visualizando o conteúdo e não necessariamente executando uma ação. Leads já são possíveis oportunidades de negócio, são possíveis contatos, potenciais clientes. Então, o objetivo dela é capturar esses visitantes e fazer com que eles possam realmente impactar positivamente o negócio, agregar valor ao negócio, executando uma determinada ação que você quer levar ela a fazer aquilo. Então, elas são páginas de captura, ou traduzindo literalmente o nome landing page, elas são páginas de aterrissagem, que é como se o cliente tivesse aterrissado lá e você quer fazer com que ele faça aquela determinada ação. Então, elas são páginas simples, que elas têm um único propósito, um único foco, elas evitam distrações que tentam focar para o cliente faça aquela determinada ação. E por isso, elas são uma ferramenta de marketing muito importante para poder alavancar o seu negócio, e elas são muito interessantes de serem utilizadas. Então, dito isso, qual que é a diferença de landing page e site? São 2 termos distintos, não são a mesma coisa. Sites são páginas web, ou podem ser compostos por várias páginas, e tem o intuito de trazer informações, de mostrar o seu negócio para um cliente, mas elas têm informações gerais. Elas não têm um foco específico, não têm um foco de capturar leads, que é o objetivo principal da landing. Então, essa é a principal diferença. E uma coisa importante também é que, para que você tenha visitantes na sua landing, para que se tornem leads, a sua landing page ela precisa ser encontrada. Então, é interessante você divulgar ela em diferentes plataformas, nas redes sociais, ou até mesmo divulgar uma landing page dentro de um site, ser um link dentro de um site. Então, isso é importante, você precisa fazer com que ela seja encontrada pelo público. Ok. Então, a partir desse conceito, nós temos diversos tipos de landing page. E é importante saber os tipos que existem para você saber qual utilizar para aquele determinado problema que você tem para você usar a ferramenta de forma mais efetiva possível. Eu separei alguns tipos de landing page.
Primeiro é a landing page de captura de leads, que é meio que o que eu falei mesmo. Ela tem o objetivo de capturar leads, ou seja, você vai, às vezes, distribuir um material, um conteúdo rico que o seu cliente, o seu visitante, potencial lead, vai querer adquirir, vai querer obter ele e em troca ele vai dar as informações dele, né? Nome, e-mail, contato. Então você vai estabelecer meio que uma lista de contatos de potenciais clientes. Esse que é o objetivo principal das landing pages de captura de lead. E aí, além dela, nós temos também a Squid Landing Page, que é a landing page mais simples que tem, que o objetivo dela é fazer com que o cliente execute uma determinada ação. E aí você vai fazer tudo para que ele faça aquilo. Então, pode ser seguir nas redes sociais, conhecer um determinado produto, ganhar seguidores. Então, o objetivo dela é que ele execute aquela determinada ação. Ela é mais simples. E aí nós temos também a landing page de eventos, que o objetivo principal dela é você divulgar um evento. É você falar qual que vai ser o horário, quais são as atrações, o que o cliente vai poder encontrar lá, o que é de interessante para ele, para você poder converter ele, para você fazer com que ele queira ir àquele evento, né? Qual que é o poder de transformação que aquele evento vai proporcionar para aquele visitante. Então, essas são as landing pages de eventos. E além disso, também nós temos a landing page de vendas, que o objetivo dela é divulgar um produto e fazer com que ele compra, que ele já vá para a etapa final do estágio do funil de vendas, que o funil de vendas é meio que um modelo estratégico de várias etapas para que representa a jornada de compra daquele cliente. Então, tem a parte de visitantes, que depois viram leads, que depois viram oportunidades, e depois vendas. E além de vendas, o objetivo já é ir para o final do funil, que é ele já obter o produto. Inclusive, na homepage da landing apresenta essa possibilidade, né, que você pode colocar um link para a forma de pagamento daquele produto. Então, você pode também ter esse tipo de landing page. Então, tendo claro os conceitos, o valor que pode trazer para o seu negócio, vamos falar agora também da plataforma. Quais são as vantagens? O que tem por detrás do produto? Bem, o produto, ele tem o objetivo de ser um editor de landing pages simples, rápido, que você consegue entrar, escolher um template, fazer algumas alterações, você já tem blocos pré-definidos, e com isso você já consegue ter uma landing page funcional publicada para poder utilizar. E você não precisa necessariamente pagar, porque nós temos o plano grátis, o gratuito, e nós temos os planos pagos. E o gratuito já oferta vários tipos de recursos que são muito interessantes e já permitem com que você consiga agregar valor ao seu negócio, né? E não tenha que ter um investimento. Então, ela já tem recursos bastante interessantes, além de landing page gratuita. Mas a landing page paga, que também tem outros, como domínio próprio, integrações, você pode ter mais de uma landing page. Também tem recursos que são muito interessantes e que às vezes trazem uma maior profissionalidade, como, por exemplo, um domínio próprio é muito interessante. E também não tem a marca da água, enfim. Dona Dica. Dona Dica. Então, eu vou agora? a partir disso, como que funciona a landing page? Pode deixar. Ela é um editor chamado de drag and drop, que nós temos os blocos e meio que você arrasta os blocos, no caso você seleciona os blocos e aí você vai montando. E é da forma como eu havia explicado. E como que tudo isso toma forma, né? Como que esse produto é desenvolvido? Nós utilizamos duas tecnologias principais, que é o React e o PHP. Desculpa. Para quem não faz a mínima ideia do que eu estou falando, o React e o PHP são tecnologias que nós utilizamos porque todos os softwares, né, ou as aplicações web, por debaixo dos panos, elas são arquivos de texto e, de certa forma, aquele arquivo de texto é renderizado, é interpretado, de forma a você poder visualizar aquele software, aquele sistema.
E aí, o React e o PHP, meio que você segue determinadas regras e para você poder obter esse resultado final. O React, ele é utilizado para poder fazer a parte visual do que você está vendo, né? Poder ver a parte que entra em contato com o cliente, que no caso seriam as imagens, os botões, é o que está na frente, é o que é chamado de front-end, né? Que o cliente entra em contato, é toda aquela parte visual. Já o PHP seria a engrenagem que roda por detrás. Seria tudo que está por debaixo dos panos, que faz acesso, às vezes, ao banco de dados que estão armazenados os dados dos clientes. Seria tudo isso. Então, ele como fica por debaixo dos panos, fica por trás, ele é chamado de back-end, né? Ou seja, não entra em contato com o cliente e está por trás. Então, essa aqui é o React e o PHP. Ok, e agora por que nós utilizamos essas tecnologias em específico? O React nós utilizamos porque ele trabalha com o conceito de componentes. E o componente permite com que a gente consiga agrupar determinado código, fazer agrupamentos para que sejam utilizados em vários momentos. E aí isso entra na parte dos blocos, porque cada bloco seria como se fosse um componente. Então, o React permite com que a gente faça isso de forma bastante interessante. Então, por isso que nós utilizamos o React. Já o PHP, ele é utilizado porque ele é de fácil aprendizado, ele é simples, ele é rápido, o desenvolvimento é rápido, nós conseguimos entregar os produtos. Ele é feito principalmente para web, então ele tem um bom desempenho na web, e grande parte dos nossos produtos aqui é feito em PHP. Então, por isso que nós utilizamos essas duas tecnologias. E aí, algumas curiosidades que eu pensei em trazer sobre elas. O React, ele surgiu com o Facebook, ele é uma biblioteca JavaScript, e ele surgiu lá no Facebook em meados de 2010, ele começou a ganhar forma, ele não foi lançado naquela época, ele começou a ganhar forma porque o Facebook começou a aplicar conceitos de componentização para poder melhorar o código que tinha dentro da empresa. E a partir disso, em 2013, teve o lançamento da biblioteca, e a partir de então ela evoluiu bastante e ela é amplamente utilizada no mercado e ela é muito interessante. Já o PHP, ele surgiu lá também, em meados de 1994, com um dinamarquês chamado Rasmus Lerdorf, que ele tinha um conjunto de scripts, que no caso seriam códigos, que faziam determinadas ações, a análise da página dele que ele tinha na época, e depois, posteriormente, em 1997, esse conjunto de scripts meio que ficou nomeado como PHP, tomou forma e evoluiu para ser a linguagem que nós utilizamos hoje em dia. Então, essas são as tecnologias que fazem o produto tomar forma. Nós já falamos de qual que é o conceito de landing page e nós também já falamos de qual que é a proposta do nosso produto. Agora, eu pensei em mostrar passo a passo como que ela funciona, né? Fazer um tour, mostrar um panorama geral na prática de como é. Então, eu vou ir agora para a apresentação, para de fato a plataforma que está online. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Ok, então eu vou prosseguir. Ok, essa é a página inicial da landing page. É onde o cliente entra primeiro, onde ele consegue criar a conta dele, tem o fluxo de cadastro, onde ele consegue logar na conta dele depois de ter cadastrado. E nela nós temos algumas informações importantes. Aqui, inclusive, fala, né? Fazer sua landing page em minutos para converter visitantes em clientes e fazer seu negócio crescer. Ou seja, você consegue de forma rápida, cria um cadastro, utiliza um template, que é um recurso que a gente utiliza, ou faz do zero mesmo, vai colocando os blocos, vai editando, e você já tem a sua landing page para utilizar. Pronta. É simples, rápido, barato, muito interessante a proposta, né? Ok, aí eu vou baixando aqui na página, a gente consegue ver que ele fala que ele é um editor arrasta e solta. Você não precisa saber de programação, não precisa saber de nenhum conceito técnico.
Você só utiliza os blocos, é bem intuitivo e você já consegue utilizar a sua imaginação, já consegue desenvolver. E apesar de ter a limitação dos blocos, né, que são vários blocos, você consegue fazer muitas coisas com ele. Tem vários recursos que você consegue manipular e obter diferentes resultados. Então, os blocos acabam sendo flexíveis, dependendo da forma como você utiliza. Nós temos os templates prontos, que é um lançamento recente que eu vou mostrar, que aí facilita também para você que não quer mexer muito. Nós temos os formulários de conversão, que é em relação àquilo que eu tinha citado no início, em relação ao conceito, né? Que com esses formulários você consegue fazer com seus visitantes, coloquem os dados e se transformem em leads. E nós temos um bloco específico para poder fazer esse processo. E nós temos também integrações, que no caso são um recurso pago, mas é bem interessante também. E nós temos, como eu havia dito, né? Existe o tipo de landing page de vendas. Nós temos, você pode utilizar como uma página de vendas, colocando um link externo para direcionar o cliente para poder realizar o pagamento. E aqui embaixo nós também podemos ver as diferenças de planos. Nós temos o plano anual e o plano mensal. Que aí você pode escolher, ou você paga uma vez ao ano, que você tem 50% de desconto, ou paga o plano mensal. E aí, quais são os planos? Nós temos o gratuito, o Start e o Pro. O gratuito, ele já apresenta de forma básica os recursos para poder fazer a landing page funcionar. O que vai diferenciar mais é a quantidade de páginas que você vai ter, a quantidade de domínio próprio e alguns outros. Por exemplo, o Start você consegue ter 3 páginas, apenas um domínio próprio, mas aí você também consegue não ter o suporte via chat para você tirar algumas dúvidas, não tem a marca d'água. E o Pro você já consegue ter 10 páginas, tem 2 domínios próprios e tem tudo que o gratuito e o Start tem, porém também tem o pacote de integrações. E aqui tem mais algumas informações, né, de 18 anos de experiência no mercado em relação à empresa. Nós temos também alguns depoimentos em relação à plataforma e tem perguntas frequentes aqui também, né? Se a landing page é responsiva, ela é sim, nós tentamos deixá-la ao máximo responsiva, porque o celular hoje em dia é uma ferramenta muito importante, que onde capta muitos leads, tem muitos visitantes, então isso é algo importante. O plano gratuito ele é para sempre, não precisa saber programar, segue a LGPD, e a landing page ela já fica hospedada. Você pode ter o seu domínio próprio, mas você pode também utilizar o nosso próprio subdomínio e ela já fica hospedada e disponível. E agora, entrando na plataforma mesmo, em si. Eu já criei uma conta anteriormente, né? Eu coloquei o nome do cliente aqui de Quarto do Conhecimento para poder apresentar aqui para vocês. Essa é a cara inicial, a principal do editor. É aqui que você vai criar a sua landing page, vai poder fazer as edições. Aqui a gente pode ver que ela tem um cabeçalho, onde nós conseguimos entrar na área do cliente para ver os dados da conta, consegue sair da conta. Nós conseguimos, tem a logo aqui, que tem o plano que você adquiriu, o gratuito, o Start ou o Pro, vai variar dependendo do seu plano. Aqui nós temos o Select de Landing Pages, que vai mostrar todas as landing pages que você já criou. E aqui você também vai poder adicionar novas landing pages, e no caso, o plano gratuito só possibilita uma, então você pode fazer o upgrade do seu plano por aqui mesmo. Só clicar ali no botão. E aqui nós temos também algumas configurações. Aqui fala o nome da sua landing page, qual que é o domínio, o link que a pessoa vai acessar a sua landing page. Aqui você tem alguns recursos como relatórios de quantidade de visualizações, contato via formulário, cliques do botão do WhatsApp. Aqui nós temos a parte de leads, que é em relação àquele bloco de formulário que eu havia dito anteriormente. Toda vez que um cliente ele enviar fazer um envio da informação uma vez aquele bloco, vai chegar aqui nessa listagem de leads e você pode filtrar, pode por landing ou por data, e aqui você consegue ter todos os leads, todas as informações que os clientes enviaram para aquele bloco de formulários que está lá na sua lente. No caso, não tinha nenhum porque eu criei a conta do zero, não houve nenhum envio.
Aqui nós temos as integrações, e como eu havia dito, é um recurso pago. Aqui eu vou focar mais no recurso gratuito, que essa é uma conta gratuita. Aqui nós temos configurações gerais, que aí nós podemos editar o título, a descrição, aí em relação ao botão do WhatsApp, nós podemos colocar o telefone, o texto, pode editar o subdomínio ou o domínio. O favicon, no caso, seria essa pequena imagem que aparece aqui na aba do navegador. Você também pode escolher uma específica para aparecer na sua landing. E aí, depois de ter feito as alterações, basta clicar no botão de editar. Além disso, nós também temos o fluxo de publicar, que permite com que você publique a sua landing page. Ele serve para deixar intuitivo que você tenha a possibilidade de utilizar um domínio próprio, que é um recurso pago. Que ele confere uma maior credibilidade, que em vez de aparecer, aqui inclusive eu tenho a landing page, que é essa de exemplo, ela já está aqui pronta, aparecendo para vocês. E no caso, o domínio próprio seria mudar esse criar landing page e você colocar um próprio domínio. E aí você faz essa configuração por aqui. Ok, essas são as configurações gerais. E aí, em relação ao editor, aqui embaixo nós temos meio que um preview, né? Mostrando quais são os blocos que você tem atualmente na sua landing. Quando eu fiz essa conta, eu escolhi o template básico que nós temos, que aqui, quando você cria a sua conta, a primeira coisa que ele vai pedir é que você escolha o template. Você é obrigado a escolher uma primeira vez o template para aquela landing. Mesmo que você saia da conta, logue novamente, ele vai pedir que você escolha o template inicial. Mas mesmo tendo escolhido o template inicial, a qualquer momento você pode trocar de template. Só que lembrando que quando você troca, você perde todas as alterações que você tinha feito anteriormente. Então, é importante se atentar a isso. Inclusive, quando pede para escolher o template novamente, ele mostra uma mensagem perguntando se você tem certeza que você quer trocar, para evitar algum erro de você trocar sem querer e perder suas alterações. Mas aí, os templates, eles meio que são os blocos já prontos, os blocos montados daquela determinada forma para que você utilize e possa só editar. Então, nós temos o inicial, que é o básico que eu estou utilizando. Nós temos o de produto, que dá uma ideia de continuidade, que fala sobre o produto, que é um fone de ouvido. Aqui nós temos o de salão de beleza, de escritório de advocacia, que são de serviço. E nós também temos um novo lançamento, que é o novo template, que é o relação a residências, né? A imobiliárias, está divulgando algum apartamento, está divulgando alguma residência, você pode utilizar essa landing. Aqui tem plantas, para imobiliárias é interessante, né? Para construtoras, esse é inclusive o nosso último lançamento. E aí nós temos vários templates muito interessantes para utilizar, só que aqui para apresentar eu vou utilizar esse básico mesmo. Ok, e aí esses são os blocos que vêm. Como a gente pode ver, o template básico ele já vem com esse cabeçalho inicial, vem aqui com esse bloco que tem um texto, que tem mídia, já vem depoimentos que são interessantes para você mostrar pessoas que já adquiriram seu produto, já utilizaram o seu serviço, você coloca o depoimento aqui para atrair novos leads, novos clientes. Aqui, esse é o bloco de formulário que eu havia dito anteriormente, que você consegue preencher, ou que o cliente consegue preencher. E aqui, inclusive, nós temos várias opções de formulário, né? Que no caso são de nome, telefone e mensagem, nome, e-mail, mensagem, nome, e-mail, telefone e mensagem. Você pode variar entre esses. E tem várias possibilidades para poder editar. Você pode trocar a cor dos rótulos do campo, pode editar o título do formulário, pode mudar o e-mail que vai ser enviado, pode alterar o código. No caso, o código seriam códigos de conversão que você utiliza de plataformas específicas, que no caso é um recurso pago também, então eu não vou entrar em detalhes. Ok. Com isso, nós também temos o bloco de rodapé, que aí tem alguns recursos interessantes, como o telefone, você consegue colocar o telefone da sua empresa, do seu negócio, a parte de e-mails, a parte de endereço, de redes sociais.
Aqui você pode escolher entre todas essas, se você não tiver alguma específica, como por exemplo a do YouTube aqui, que não está preenchida, ela não vai aparecer. Então, por exemplo, eu não tenho Pinterest, eu venho cá, aqui, retiro, salvo, e já vai aparecer aqui as redes sociais. E à medida que você vai editando a land, isso já vai refletindo na land em que está publicada. Então, por exemplo, eu vou mudar, eu vou editar esse botão aqui, que os botões também são um recurso muito interessante, porque neles nós conseguimos trocar a cor, mas também nós conseguimos trocar a ação deles. Nós conseguimos colocar links, âncoras ou até mesmo WhatsApp. O WhatsApp vai redirecionar para o número que você especificar aqui, e às vezes já vai colocar um texto padrão para indicar que aquele cliente, aquele contato veio da sua landing page. Nós podemos também alterar a cor do botão, né, como eu havia dito, ou não mostrar o botão, caso você deseje só ter o bloco só com texto. No caso, eu vou colocar aqui vermelho, que nós temos o botão vermelho, e quando nós recarregamos a página, nós já conseguimos ver isso refletido aqui. Então, como dá para ver, é algo bem simples. Você vai editando, vai manipulando e já vai refletindo na sua landing page. E você já pode divulgar esse link, já pode utilizar e já vai agregando valor ao negócio. Aqui nós podemos alterar também imagem, colocar como vídeo. Nós temos aqui um editor de texto, que nós podemos fazer várias mudanças. Nós podemos alterar a cor do texto, podemos alterar também o plano de fundo do texto, no caso não ficou legal aqui, porque ficou azul sobre azul. Então, a forma como a sua landing vai ficar depende de você. Então, você precisa utilizar da sua criatividade e ver qual que é a forma que vai ficar mais interessante. Então, é aquilo que eu falei. Tem a limitação de que são blocos já específicos, né, com alguns recursos específicos, mas você pode ir editando e ela acaba sendo flexível. Pode ter diferentes resultados dependendo da forma como você editar. Aqui também, além de, por exemplo, colocar texto, alterar a cor, nós conseguimos inserir HTML para quem já é mais avançado, às vezes sabe de programação e quer inserir uma tag HTML específica, ou fazer uma citação, no caso eu vou transformar isso daqui em citação apenas para demonstrar. Então, a gente consegue fazer todas essas edições e quando recarrega aqui, vou recarregar a página, já está aqui mostrando. Outros recursos que são interessantes. Aqui, no caso, quando a gente vai na engrenagem lateral que tem nos blocos, nós também temos algumas opções. Nós podemos editar o fundo. Aqui está o fundo azul. Eu posso tanto colocar uma imagem, que às vezes fica um efeito bem legal colocando uma imagem de fundo, ou eu posso editar a cor também apenas, e aí vai ficar laranja. Aí, carregando aqui, já vai aparecer a minha alteração, né? Além disso, nós podemos excluir o bloco, nós podemos movimentar o bloco. Então, porque quando nós inserimos um novo bloco, eu vou fazer a inserção de novo bloco aqui para vocês verem. E aqui nós temos vários tipos de bloco. Nós temos esse de logo destaque, texto botão, texto, imagem, vídeo. Então, o legal é você inserindo e visualizando quais recursos cada bloco te possibilita. E vale também se atentar que existem alguns blocos que são pagos e também que são muito interessantes, como, por exemplo, a galeria de vídeos, que é meio que uma galeria de fotos, porém, ela tem uma borda diferente em volta e permite colocar vídeos. Tem um slide de imagens que permite passar as imagens em sequência, que é bem legal, fica um carrossel de imagens. Perguntas e respostas, que é meio que aquilo que tem aqui na página inicial, que é essa sanfoninha aqui, de perguntas e respostas. Cronômetro também, que é bem interessante, porque às vezes, como a landing page ela tem como foco principal fazer com que o visitante execute uma ação, o cronômetro às vezes pode mexer com o psicológico daquele visitante e fazer com que ele tenha uma sensação de necessidade, né, de algo que ele precisa fazer, porque senão o tempo vai acabar. Então, esse cronômetro também é bastante interessante. E você pode definir em quanto tempo que ele vai vencer, ou colocar para que às vezes ele fique em loop. Então, tem várias opções. Eu vou adicionar um bloco aqui para vocês visualizarem, por exemplo, a galeria de fotos. A galeria de fotos aqui, quando nós inserimos, ela vem
para baixo. Ela vira o último bloco que tem dentro da landing page. Só que aí, para poder movimentar, né, colocar ela na posição desejada, você vai aqui na setinha passando. E aí você verifica se está interessante ou não, move para baixo ou para cima. Na galeria de fotos também, por exemplo, é interessante porque nós temos os itens aqui dentro, as imagens, e aí você pode tanto trocar a imagem, né? Eu vou escolher aqui uma imagem que eu já vi separado. Nós podemos tanto escolher uma imagem, mover os itens, tanto para a esquerda quanto para a direita, excluir um determinado item, ou inserir novos também. Você pode inserir. Então, nós temos vários recursos que são muito interessantes e é uma tarefa de exploração mesmo. Você vai explorando, vai mexendo, só que às vezes você não quer ter todo esse trabalho, né? Você quer algo mais prático, mais simples. Então, você pode vir aqui e escolher o seu tema. Eu vou escolher o novo tema que saiu para poder demonstrar. Eu vou perder todas as minhas alterações que já tinham aqui salvas. Aí eu escolhi um novo tema, perdi tudo, aí ele vai carregar, carregou, e aqui eu já tenho a minha nova landing page com todos os novos blocos, que são muito bonitos, que vem aqui, e você pode editar tudo, pode editar a imagem, o texto. Então, às vezes, você realmente tem uma construtora, tem uma imobiliária, e essa landing é perfeita para você. Você altera o texto, altera a logo, e você meio que já tem toda a estrutura pronta, e é bem mais rápido. Aqui eu vou atualizar e a gente já vai poder ver a alteração. Aqui, já virou outra landing page. Mesmo domínio, porém, com um clique, 2, já virou outra coisa. Então, a manutenção é muito simples, né? Você pode editar sem ter conhecimento nenhum e já reflete automaticamente na sua landing. E esses são os recursos que nós temos. Outra coisa interessante também, que eu não citei, é o duplicar bloco. Porque às vezes você coloca um template, né, que tem um bloco com determinadas configurações, ou você tem um bloco que você inseriu, você fez várias configurações, e você quer ter um bloco igual àquele, só que você não quer inserir um novo e refazer tudo. Você tem a opção de duplicar o bloco, que vai vir um bloco igualzinho na parte de baixo, né, e você tem aquele, precisa movimentar aqui, e você escolhe a posição e você já tem o seu bloco. Então, é bem prático. E aí, os recursos, por exemplo, que são utilizados nesse template. Aqui ele utiliza uma imagem de fundo do bloco, essa daqui também utiliza, aqui ele trocou a imagem. Aqui, né, a galeria de imagens com várias imagens, e alterou o título, alterou a cor, né? Aqui nós temos o editor de texto, nós podemos colocar tabelas, podemos colocar imagens novas, e aqui dentro do texto nós conseguimos utilizar esse recurso, então meio que fica, como eu havia dito, flexível, porque apesar de ser um bloco que não tem um bloco que possibilita ter uma tabela, um bloco de tabelas, mas dentro do editor de texto você consegue. E então, concluindo a apresentação, nós falamos sobre o conceito de landing page, né, que vem mais do marketing. O que são landing pages? Falamos também de quais são as tecnologias que nós utilizamos aqui no desenvolvimento para fazer com que esse produto tome forma. Demos um panorama geral de quais são os recursos que nós temos, quais são os benefícios, o que nós podemos fazer. Então, em resumo, né, isso foi um resumão, essa é a plataforma Landing Pro. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu gostaria de acrescentar alguma coisa? Vou voltar aqui. Eu também vou mostrar suas referências de onde eu fiz as pesquisas, retirei imagens. E é isso, essa foi a minha apresentação. Espero que tenham gostado e obrigado novamente pelo convite, obrigado pela atenção.